Olá, crianças, tudo bem? Nessa quinzena, vocês estarão fazendo atividades apenas de língua portuguesa e matemática. Então, na primeira semana, serão atividades de revisão e na segunda semana, atividades de avaliação. Nesse vídeo, eu estarei explicando as atividades de revisão. Prestem bastante atenção, tirem todas as dúvidas e qualquer coisa eu estou à disposição no grupo. Combinado? Vocês vão iniciar, né, as atividades de língua portuguesa preenchendo o cabeçalho com o nome da escola, nome da professora, o nome de vocês, a data. No caderno de caligrafia, dessa vez, a professora colocou o nome com letra cursiva, tá? Da escola, o nome da professora e o nome de vocês também. Então, vocês podem copiar de lá se quiserem. Nós vamos relembrar os gêneros textuais estudados, começando pela cantiga. Cantiga é aquele gênero textual que, além da escrita, ele tem melodia, né? A gente canta, por isso que chama cantiga, tá? Então, o texto 1 é uma cantiga chamada O Meu Chapéu. A professora vai ler e depois vai deixar para vocês ouvirem essa cantiga e vocês podem cantar juntos, tá? O meu chapéu. O meu chapéu tem 3 pontas. Tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Vamos ouvir agora a cantiga? O meu chapéu tem três pontas no meu chapéu. Se não tivessem 3 pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem 3 pontas no meu chapéu. Se não tivessem 3 pontas, não seria o meu chapéu. Legal, não é? Agora, responda. Esse gênero textual é cartaz, cantiga, poema ou história em quadrinhos? Fácil, né? O segundo texto que vocês vão relembrar é parlenda. A parlenda é aquele gênero textual que é recitado, que é falado durante algumas brincadeiras. Lembra de hoje é domingo, pé de cachimbo? Então, aqui, a parlenda é essa daqui, ó. Gato escondido com rabo de fora tá mais escondido que rabo escondido com gato de fora. Legal. Agora responda. Leia as palavras retiradas do texto e escreva outra palavra que rime com escondido, gato e rabo. Tá? Então, vocês vão escrever outra palavra que rima, que termina com o mesmo som. Escondido, por exemplo, encardido, né? Gato, rima com o quê? Pato, rato, certo? Rabo, rima com cabo, né? Número 2, escreva 5 palavras com letra cursiva, tá? Com letra de mão, iniciadas com a letra G, G de gato. Aí vocês vão escrever aqui nessas 2 linhas, prestando bastante atenção no traçado das letras. O texto 3 é uma fábula. Fábula é aquele gênero textual que geralmente
os personagens são animais, né, ou objetos que têm o mesmo comportamento dos humanos, tá? E que no final tem alguma lição que a gente aprende, uma lição de moral, tá? Então, o texto 3, a fábula é o gato, o galo e o ratinho. Então, vocês vão ler, prestando bastante atenção nos sinais de pontuação, tá? E vocês receberam uma folha que tem esses sinais de pontuação para vocês relembrarem, que é essa folha aqui, tá? Que está em anexo com as atividades de vocês. Daí, vocês vão, depois da leitura, vão colorir no texto, toda vez que aparecer a vírgula, vocês vão colorir, vão pintar ela de azul. E toda vez que aparecer o ponto final aqui na fábula, vocês vão pintar ele de vermelho. Letra B. Copie da fábula uma frase com um ponto de exclamação, tá? O ponto de exclamação é o ponto que é colocado quando tem uma surpresa, um susto, né? Um espanto ou uma admiração, tá? Vou ler aqui para vocês uma. Olha aqui, ó. Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei? Tá? Então, assim, tá admirado, né? Mãe, você não imagina os bichos estranhos que encontrei. Tá? Então, essa é uma frase exclamativa. Só que tem mais, tá? Pode usar outra também. Letra C. Agora, escolha uma palavra do texto, o gato, o galo e o ratinho, e forme uma frase com um ponto de interrogação, que é esse ponto aqui de pergunta, tá? Texto 4 é um cartaz. Então, cartaz é aquele texto, né, que fica nas paredes das repartições públicas, né, nos lugares públicos. Então, aqui, ó, texto 4, temos um cartaz. Presta atenção. Cachorro não é brinquedo. Sente fome, frio e medo, tá? Então, sobre o cachorro, né? Tem a foto ali do cachorro. Observe o cartaz e assinale a alternativa correta. A. Por que o cachorro parece estar triste? Daí aqui tem, porque ele é um brinquedo ou porque ele está abandonado. Número 2. Leia o banco de palavras. Então, aqui temos as palavras: brinquedo, cachorro, fome, frio, medo, sente. Agora, reescreva as palavras que leu em ordem alfabética, usando letra cursiva, tá? Então, o número 2, vocês vão fazer a leitura dessas palavras, e no número 3, vocês vão reescrever, mas na ordem alfabética e com letra cursiva. Na terceira folha de língua portuguesa, começa com um quadro para vocês preencherem. E pede para vocês consultarem o anexo que veio com a atividade, que é esse daqui, tá? Aqui vocês vão relembrar os artigos, que são o e a, quando as palavras estão no singular, e os e as, quando as palavras estão no plural. E também vocês vão relembrar a classificação das palavras de acordo com a quantidade de sílaba, tá? Então, quando tem uma sílaba, como sol, é monossílaba. Quando tem duas sílabas, como olho, é dissílaba. Quando tem três sílabas, como celular, é trissílaba. E quando tem quatro sílabas,
sílabas como abacaxi é polissílaba. Quando tem 4 ou mais, tá? É polissílaba. Depois de relembrar, então, vocês vão preencher esse quadro. Então, aqui, ó, esse quadro, ele tem o artigo, a palavra, a separação de sílaba e a classificação. Então, aqui, esse de azul é o exemplo, tá? O artigo, aqui a palavra é animais. Animais é mais que um, então tá no plural. Então, o artigo ficou os animais. A separação de sílaba seria animais. Aqui está separado errado, tá? A escola que fez essa atividade acho que não percebeu esse erro. Então, seria animais com 3 sílabas, seria trissílaba, tá? Daí vocês vão fazer a mesma coisa com essas palavras, ó. Brinquedo. Brinquedo, o artigo que eu vou usar é o ou a? É a brinquedo ou o brinquedo? O brinquedo. Então, eu vou usar o artigo o. Daí, vou separar brinquedo. Quando tem 3, é trissílaba. Vocês vão fazer a mesma coisa depois com cachorro, fome e frio. Agora, observe os textos 1 e 2 e faça as atividades. Então, aqui o texto 1, esse daqui, né? Que é a parlenda. Presta atenção. E o texto 2 é este daqui, que é um cartaz, certo? Então, agora, no número 3, vocês vão marcar a resposta certa, tá? Então, aqui, ó, esses 2 gêneros se apresentam na ordem. Então, que ordem que eles estão? Quais são os gêneros? A, cantiga e cartaz. B, cartaz e fábula. C, parlenda e cartaz. E D, parlenda e cantiga. Então, qual que é o certo? Vocês marcam o X. O número 4, vocês vão formar uma frase com as palavras gato e cachorro. Então, tem que aparecer essas 2 palavras na frase de vocês, obedecendo a ordem dos elementos da narrativa, tá? Que são tempo, espaço, personagem e ação. Aqui trocaram na hora de escrever, tá? Mas é tempo, espaço, personagem e ação. Façam uma frase bem legal usando as palavras gato e cachorro. E o número 5, para encerrar, vocês vão ilustrar a frase que escreveram, tá? Usando também os elementos da narrativa. Ok? Em matemática, vocês vão observar bem essa tabela aqui. Ela está dividida em número, depois tem a representação com material dourado e depois a decomposição, tá? Então, aqui, ó, temos um exemplo, o número 24. Para representar ele com material dourado, ó, o 24 ele tem 2 dezenas e 4 unidades, não é? Então, as dezenas são representadas por essas barrinhas, né? Que tem 10 cubinhos grudados. Então, se ela tem 2 dezenas, ó, então aqui estão desenhadas, tá? As 2 dezenas. E 4 unidades, que são os cubinhos. Aqui estão. Então, 2 dezenas formam o número 20. E 20 mais 4, né? Forma o número 24. Então, ó, uma dezena mais uma dezena. Então, seria 10 mais 4 unidades. Então, ficaria, né? Fica 10 mais 4, que é igual, né? 2 dezenas e 4 unidades. Vocês vão fazer a mesma coisa com o número 48, tá? Presta atenção, ó, tem 4 dezenas e 8 unidades. E com o número 23, que tem 2 dezenas e 3 unidades. Número 2, escreva os números por extenso. Então, 157, 63 e 102. Então, vocês vão escrever o nome desses números, né? Número 3, organize os números da tabela em ordem crescente.
Os números são esses daqui: 45, 110, 200, 85, 99 e 50. Vocês vão colocar esses números na ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior, tá? E depois vocês vão colocar esses mesmos números na ordem decrescente, que é do maior até chegar no menor. Número 4. Circule meia dúzia de sorvetes e pinte uma dúzia de sorvetes. Então, meia dúzia é a metade de uma dúzia, né? Então, uma dúzia é 12, então meia dúzia é 6. Então, vocês vão circular 6 sorvetes e vão pintar uma dúzia, que é 12. Então, vocês vão pintar 12 sorvetes. Depois, ó, letra A. Quantos sorvetes você circulou? Coloca aqui o número. Letra B. Quantos sorvetes você pintou? E letra C. Qual o total de sorvetes? Então, vocês vão colocar o total de sorvetes, tá? Número 5. Complete a sequência de acordo com o que se pede. Essa sequência, vocês vão completar ela de 2 em 2. Então, ó, 4. Se é de 2 em 2, vai pular o 5, fazer o 6. 4, 6, vai pular o 7, vai fazer o 8. E assim por diante, tá? Até terminar. Sempre de 2 em 2. A segunda folha, vocês vão começar completando a sequência numérica de 100 a 200. Então, prestem bastante atenção, começa pelo 100 e vão completando com os números que estão faltando até chegar no 200. Número 2, vocês vão observar a tabela acima, né, que é essa aqui, daí já preenchida, e vão colocar os números antecessores e sucessores desses que estão aqui, tá? Então, coloquem o antecessor e sucessor de 111, 160, 183, 145, 179 e 109. Número 3. Pinte o desenho de acordo com a legenda. Aqui está a legenda. Toda vez que tiver triângulo, vocês vão pintar de preto, retângulo de vermelho, quadrado de verde e círculo de amarelo. Então, esse desenho aqui. E depois o número 4, tem um gráfico desse desenho, tá? Então, no gráfico, vocês vão pintar também, de acordo com a legenda, o que representa, a quantidade que representa o quadrado, né? Que vocês vão pintar de verde. Depois, o retângulo, o círculo e o triângulo. Aqui no gráfico estão representados a quantidade de cada figura dessa. E depois vão responder as perguntas. Letra A. Qual foi a forma geométrica que mais apareceu no desenho? Letra B. Qual foi a que menos apareceu? Letra C. O retângulo apareceu quantas vezes na gravura, né? Nesse desenho. E letra D. Quantos círculos aparecem nessa gravura? Tá? Então, observem bem aqui na gravura, que é esse desenho, e no gráfico também que está representado a quantidade de cada figura, certo? A terceira folha de matemática, vocês vão relembrar os números ordinais, aqueles que vêm a ordem, tá? A posição. Então, aqui, ó, tem as imagens de sapinhos. Vocês vão colocar a posição de cada um. Então, aqui, ó, primeiro, então vai colocar o número 1 e aquele ozinho, né? Que tem um risquinho embaixo, tá? Que é a posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, tá? E depois vão fazer
o que se pede aqui. Então, ó, A, organiza os sapinhos com números ordinais. Foi o que a professora já explicou. B, pinte de verde o primeiro sapinho. Então, primeiro, que vocês vão pintar de verde. Letra C, desenhe um boné na cabeça do 8º sapinho. Então, vocês vão lá no 8º e vão desenhar um boné. Letra D, o sapinho de chapéu está em qual lugar? Qual posição que ele está? Letra E, o 4º sapinho está usando então presta atenção. Letra F, o sapinho que está usando gravata está em qual lugar? Em qual posição que ele está? E letra G, circule o segundo sapinho. O número 2 são situações, problemas, tá? Então, leia, prestem bastante atenção. Letra A, Luiz plantou 136 laranjeiras na fazenda. Morreram 12 laranjeiras. Quantas laranjeiras há na fazenda de Luiz? Então, aqui é a sentença, onde vocês vão montar a operação ainda deitadinha, não esqueça, tá? Tem criança que está confundindo. E aqui que vem o cálculo, que vocês vão montar ela em pé e resolver, tá? E aqui a resposta, não esqueça que tem que ser resposta completa e de acordo com a pergunta, tá? Letra B. A turma do 2º ano é formada por 13 meninas e 16 meninos. Quantos alunos a turma do 2º ano tem no total? Então, aqui, ó, também vai fazer a sentença, que é a operação deitada, e aqui o cálculo, e depois a resposta. Para encerrar, temos o calendário aqui do mês de setembro de 2020. Prestem bastante atenção. E depois respondam. Letra A, o calendário é referente ao mês de, daí vai colocar aqui o nome do mês. Letra B, o primeiro dia do mês foi em qual dia da semana? Então, o número 1, né? Que dia que caiu da semana? Que foi o dia 1, dia 1º. Letra C, no dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. Pinte de verde no calendário esse dia. Então, vocês vão achar o dia 7 e pintar de verde, em homenagem ao Brasil. Letra D, quantos domingos tem esse mês? E letra E, qual é o último dia do mês? Ok? Qualquer dúvida pode perguntar para a professora no grupo. Combinado?